Taxa Selic mantida a 15%, bolsa subindo e o capital estrangeiro entrando forte no Brasil. Neste trecho, o Raul Sena comenta o que está acontecendo. Bom, a Selic foi mantida em 15%. Muita gente já gravou alguns vídeos, né, falando desse fato e daí comentando alguns detalhes por alto. Para os investidores, na prática, você vai ter uma diferença pequena aqui, né? Não muda muita coisa porque foi uma manutenção de uma taxa que já existia. O mercado financeiro continuou reagindo do jeito que estava, a bolsa brasileira continuou com ânimo lá em cima. Agora, qualquer perspectiva de corte futura deve gerar aí uma alta ainda maior. A gente continua tendo investimento que você não precisa fazer nada e está ganhando 15% ao ano, né? Só colocou ali na Selic mesmo, no Tesouro Selic, ou no Alpo 11, o porquinho da UVP aí, por exemplo, está remunerando 15%, pagando somente 15% de R, né? Foi a vantagem que a gente fez. Mas aqui eu vou aprofundar essa discussão muito além desse caminho mais raso que a maior parte das discussões ficam ali. Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. Bom, quando a gente diz que o Comitê de Políticas Monetárias ele se senta para discutir o que vai ser feito com a Selic, normalmente, muito antes do comitê se sentar para discutir, a gente já tem uma noção no mercado do que vai acontecer. Então, quando a gente diz, olha, vamos ver o que vai acontecer de fato com a taxa de juros agora, é meio que uma por praxe, porque na prática, essa decisão ela é feita antes na maioria dos bancos. Como é que funciona a definição, né, do que deve ser a Selic? Os bancos, no geral, né, os bancos e as grandes instituições financeiras, fundos de investimento, gestoras, etc., eles dizem ali, eles dão uma analisada no cenário inflacionário do país e eles dizem, olha, eu acho que a Selic deveria estar em tanto. E aí, o consenso desse mercado financeiro é o conselheiro principal do Copom. Então é assim, eles pegam toda essa documentação e falam, olha, o BTG achou isso, o Itaú achou isso, o Bradesco achou isso, a XP achou isso, a gestora tal achou isso, o Fundo Verde achou isso. Então todo o mercado financeiro está dizendo que a Selic deveria estar em 14 ou 13, então a gente deveria pôr ela em 13. Ah, não, estão dizendo que deveria estar em 15, então a gente deveria pôr ela em 15. Basicamente, o que o diretor do Banco Central faz é pegar esse apanhado e acrescentar o detalhe, né, as discussões mais técnicas ali, mas costuma seguir o que o mercado acreditava. É muito difícil um diretor do Banco Central querer peitar o mercado. Então, no geral, o diretor do Banco Central ele não peita o mercado, ele simplesmente aceita. E quando peitou, às vezes que peitou ali, pode pegar na época do Armínio Fraga ou de outras pessoas, quando peita o mercado, a coisa fica mais complicada, né? A coisa não sai muito bem desse jeito. E aí, o que estão tentando fazer? Existem alguns sinais de que a nossa economia vai precisar de uma taxa de juros mais alta. O objetivo da taxa de juros alta é sequestrar dinheiro da economia. Ou seja, fazer com que mais pessoas queiram investir e deixar o dinheiro parado, isso sequestra dinheiro da economia. Você tem um aumento na taxa de juros, então as empresas estão menos dispostas, os bancos e tal, estão menos dispostos a emprestar dinheiro. O tomador de crédito está menos disposto a tomar empréstimo e assim fica. No Brasil, a Selic é o principal mecanismo de controle da inflação. Raul, tem outras formas de controlar a inflação, né? Que é esse aumento de preços que a gente percebe no mercado, etc. Tem. Se a gente, por exemplo, abaixar o preço da gasolina ou do diesel, como tudo no Brasil é transportado via rodovia, obviamente vai abaixar. Se a gente abaixar o preço do pedágio, obviamente vai abaixar, né? Então você vai perceber uma diminuição no custo da logística que imediatamente vai provocar uma queda da inflação em diversos lugares. Existem outras formas. Por que o Banco Central ele não faz absolutamente nada? Por que o Banco Central ele simplesmente mexe na taxa de juros? Pessoal, não tem nada que o Banco Central possa fazer a não ser mexer na taxa de juros. Esse é um ponto, tá? Toda vez que você vê alguém criticando o presidente do Banco Central, olha, esse fulano de tal não sabe o que tá fazendo, né? O Galípolo não sabe o que tá fazendo, o Roberto Campos Neto não sabe o que tá fazendo. Quando as pessoas estão dizendo isso, necessariamente é mentira. Vou te explicar. Porque assim, ó, imagina que você foi colocado no cargo para tomar conta do Banco Central. Você só tem um mecanismo ali. Você só tem a função de aumentar ou diminuir a taxa de juros. E você tem um mandato, né? Ou seja, sua ordem que você recebe é: você precisa abaixar a inflação. Você precisa manter a inflação sob controle. Não tem nenhum outro instrumento. Você não pode mexer em tributo, você não pode mudar nenhuma legislação, você não pode mexer no gasto público, você não pode mexer em nada. A única coisa que você tem é a taxa de juros. Então, se a inflação está subindo, o que o Galípolo pode fazer agora? Subir a taxa de juros. Simples. Se a inflação estiver abaixando, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a taxa de juros porque não tem mais aquela necessidade. Então, é como se ele só tivesse isso. É um único botão que existe para ele é de aumentar ou de descer. Lembra disso? Só tem ou subir ou descer. Imagina que você está no ar-condicionado da sua casa. Tá frio pra caramba. Você vai lá e sobe um pouquinho, né? E aí melhora um pouquinho. Ah, não, tá quente pra caramba. Você vai lá e desce um pouquinho para a temperatura baixar. É basicamente isso que o cara faz o tempo inteiro. Raul, mas é uma coisa super técnica
tem toda uma discussão, etc. Assim. E aí, fica-se um espantalho aqui, que a gente pode eliminar ele, porque assim, quem define a meta da inflação para o ano não é o Banco Central. Então, se a meta da inflação for definida, por exemplo, que nós vamos ter inflação de 10 no Brasil, pode ser que o Lula queira, ele tem controle para isso hoje. A equipe que decide o tamanho da meta, em maior parte, é associada ao governo. Então, ele pode ir ali e falar, olha, eu quero agora que a meta da inflação seja 10%. O que vai acontecer? Como a inflação está em 4, 5, o que o Galípolo vai ter que fazer? Ele vai ter que abaixar a taxa de juros até que a inflação suba. Só que, se ele fizesse isso na marra, porque aqui, ó, no cenário que a gente está agora, ninguém gosta de taxa de juros a 15% ao ano. A taxa de juros de 15% ao ano, ela sequestra lucro das empresas. As empresas tomam crédito, né? As empresas são todas endividadas. Se as empresas têm dívidas gigantescas ali e a taxa de juros está baixa, vai sobrar mais lucro para elas. Se elas têm que pagar uma taxa de juros mais alta, vão ter que pagar mais taxa de juros, vão ter que gastar mais dinheiro mantendo os juros ali. E a mesma coisa se não tem dinheiro na economia, o dono do supermercado, a dona da loja de roupa, você aí que trabalha no mercado, pô, você tá vendedor, né? Quanto tempo você não ganha uma comissão boa, né? Qual foi a sua última comissão gigantesca que você teve? Ok, dezembro é bom, mas qual foi seu melhor dezembro? Foi o mais recente? E olha, considere ainda que a inflação está agindo. Se o seu melhor dezembro foi em 2019 ou foi em 2021, por exemplo, lembra ainda que tem 20% de diferença de inflação, né? O dinheiro perdeu muito preço. Se você vendeu a mesma coisa esse ano, é diferente de ter vendido essa mesma coisa lá em 2021. Por quê? Porque a inflação consumiu, correu o poder de compra. Então, a realidade do Brasil no momento a gente não aguenta mais uma taxa de juros nesse patamar, várias empresas estão quebrando, a gente bateu recorde de quebradeira de empresas ali, e a única maneira de abaixar isso aqui a sério seria se a gente tivesse um cenário onde a inflação está colaborando. E agora, é só a gente que vai controlar isso? Não, tem um fluxo de capital estrangeiro, tem um monte de outras coisas aqui. A principal ferramenta para esse movimento aqui seria o tal do superávit, né? Que seria o Brasil gastar menos do que ele arrecada. Então, se o Brasil gastasse menos do que ele arrecada, a gente conseguiria organizar mais as contas públicas, a nossa dívida pararia de crescer nessa escala, porque quando você coloca a taxa de juros nesse tamanho, a dívida cresce muito rápido e a gente teria algum controle. Mas aí eu te pergunto, existe alguma chance factível disso acontecer no ano eleitoral? Porque a gente está no ano de 2026, né? Nesse ano agora, os municípios vão gastar dinheiro, os prefeitos ali vão ajudar os governadores, né? Os governadores vão gastar todo o dinheiro que eles têm no caixa. Aqueles que querem sair para candidato à presidência da República, como vão gastar mais. Os estados estão cheios da grana, vou te ser bem sincero, o estado de Goiás está cheio de dinheiro, Rio Grande do Sul está cheio de dinheiro. O dívida não, olha o orçamento que eles têm como, né? Eles têm como gastar dinheiro agora. Então, esses estados onde os governadores estão querendo se candidatar, obviamente eles vão gastar dinheiro nessa campanha de reeleição. Então, muito provavelmente, a gente deve ver uma explosão de gasto público aqui. Teoricamente, essa explosão de gasto público associada a uma vitória do Lula não é bem vista pelo mercado. É verdade, eu fui lá agora, né, no evento, saí daqui de Goiânia para ir lá no BTG em São Paulo, tava tendo um encontro com o Samuel Pessoa, um grande economista e tal, e todo mundo discutindo, o que vai ser do Lula 4, né? E aí todo mundo dizendo que não sabe, mas todo mundo pessimista com aquela realidade ali, porque obviamente o Lula agora ganhando, muito provavelmente é o último mandato da vida dele, até por questões de idade mesmo, né? Mesmo que ele ganhe agora, ele não teria como fazer uma pausa de 4 anos, que não pode se reeleger de novo, para voltar daqui mais 4. Ele seria já muito velho, né? Já não teria idade suficiente. A gente tá falando de 8 anos para um senhor que passou dos 80. Muito difícil, né? Tô desejando mal a ele, tô falando que de fato é muito complicado. Vocês sabem a minha opinião sobre os mandatos do Lula, eu não gosto, né? Mas aqui nesse ponto é um ponto factível e realista. Então, a gente vai ter todo esse cenário agora de gasto dos governadores, do Lula tentando se reeleger, do PT nos próximos 4 anos tentando criar um sucessor, a gente deve ter um aumento nos gastos aqui. E com esse aumento de gastos, a perspectiva do mercado, nesse momento específico, não tem como fechar superávit, não tem como a inflação dar trégua nesse ano específico, é muito difícil que a gente veja um corte acentuado na taxa de juros. Eu concordo com essas premissas todas. Agora, eu tendo a acreditar, e aí também nesse ponto aqui específico, opinião totalmente pessoal, não tem nenhum embasamento completo nos dados, tá? Tô analisando aqui sob a minha perspectiva. No momento atual, a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. Tem muito dinheiro, fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, né? Os gringos estão amando o Brasil, quase uma cena de comédia romântica, todo mundo botando bilhões e bilhões e bilhões aqui, nossa bolsa tá subindo. O Brasil é um país totalmente comoditizado, a gente vende carne, soja, etc. Esses recursos, quando o risco do mundo tá aumentando, eles são estratégicos, todo mundo vai perceber isso, todo mundo vai colocar dinheiro aqui. Fato objetivo. Junto disso, tem um novo sistema da Receita Federal que tá para entrar. Obviamente não vai entrar em ano eleitoral com grande execução, mas em 2027 ele vai entrar com grande execução. Então, esse sistema, ele é arrecadatório. Ele aumenta a arrecadação do país. Estão dizendo, né, o sistema 150 vezes maior que o Pix. Você imagina que todo mundo paga
pagando tributo, esse pessoal que é autônomo, e aí você vai lembrar do seguinte, eu tendo a acreditar, é totalmente baseado na minha opinião, que tem muita gente, muito mais gente sonegando imposto do que o brasileiro médio acha que tem. Porque é o seguinte, você lembra quando falou que ia verificar as transações de Pix acima de R$ 5.000? Com uma manifestação gigantesca da população, completamente orgânica. Não me parece que aquilo era 10% da população. O vídeo do Nicolas tem mais de 300 milhões de visualizações. As pessoas viram mais de uma vez. Será que uma população onde só 10% ganha acima de um salário, 2 salários, que é o que dizem aí, 20% falam, na melhor das estimativas, e 70% ganha até um salário mínimo. Será que a população ficaria tão revoltada com a verificação de uma movimentação financeira de 5 mil se não tivesse movimentando esse valor? Com esse sistema novo, subindo a arrecadação, acho que é isso, e com a reforma mostrando que a gente tem o maior IVA do mundo, com a arrecadação gigantesca, batendo recorde ano após ano, né, o Brasil pagando imposto pra caramba, eu acredito, vou dizer um absurdo, eu acredito que a gente tem chance para ter um superávit. Acho que a gente tem chance de ter um superávit porque estão cobrando tanto imposto, mas tanto imposto, que eu acho que a gente vai acabar tendo um superávit nas contas públicas. Raul, mas consegue dar um jeito de gastar? Cara, eu acho que o sistema não está preparado, talvez, para o tamanho da arrecadação que o Brasil pode gerar. E além disso, com essas reformas que passou também, nessas reformas administrativas ali, a simplificação tributária, tem muita empresa que não queria se regularizar e que agora talvez queira se regularizar, porque tem muita coisa que está ficando mais simples, né? A Receita Federal está deixando muita coisa mais simples aí. Essas reformas, esse imposto simplificado, eu não tô dizendo que são coisas que necessariamente são boas, mas eu acho que vai dar uma visibilidade melhor do Brasil, assim. Eu acho que você pode dizer que o Haddad fez alguma coisa bem feita, agora que ele já saiu, né? Se a gente pode dizer que ele fez alguma coisa bem feita, é uma mistura dele e do Paulo Guedes. Vou ser bem sincero aqui, porque vocês sabem que eu não tenho essa frescura, né? A junção dos dois, alguns marcos importantes passaram no mandato do Paulo Guedes, né? Pô, marco saneamento, destravou construção de ferrovia. Cara, conseguiu destravar muita coisinha boa, assim, né? Conseguiu simplificar algumas questões tributárias. E o Haddad veio, sem falar que estava dando continuidade, mas deu uma continuidade muito boa no trabalho do Paulo Guedes em alguns aspectos, né? Apesar de ter criado um imposto novo por dia, ele deu uma melhorada. Isso vai gerar bons frutos, na minha opinião. Então, assim, apesar do pessimismo que tá rondando a Faria Lima e tal, eu volto a dizer, né? Eu acho que o Lula não vai fazer um bom mandato, como não acho que fez um excelente mandato agora, não acho mesmo. Até comparado pros padrões do Lula de mediano para ruim, considerando Lula 1 e Lula 2, de mediano para ruim. Acho que ele perdeu a mão até na base dele mesmo, agora que ele conseguiu, graças ao Trump, recuperar um pouco da popularidade, graças também ao controle da inflação de alimentos, e eu acho que esse mandato pode até ser pior. Só que, com um Congresso mais à direita, deve vir de novo, mais ou menos a mesma coisa, não tem como mudar isso. Um pouco de pressão, porque ele já veio de um descontrole financeiro, de 4 anos gastando, e ele vai entrar agora para reeleger. Se ele pegar pesado no acelerador no primeiro ano de mandato e gastar desse jeito que ele fez no anterior, ele não termina os 4 anos na popularidade. Eu acredito que ele queira fazer um sucessor, né? É da vaidade do Lula que ele terminar bem. Eu acredito, então, que por vaidade a gente consiga ver isso. Então, quando a gente olha para esse emaranhado todo e para os números, eu diria que eu tô otimista com o mercado brasileiro. O mercado, não com a política. A política eu tô achando uma merda para mim. Um Tarcísio aqui teria encaixado bem. Infelizmente, não foi possível, né? A decisão do Bolsonaro foi manter o controle sobre a direita. O Flávio Bolsonaro pode ganhar, acho que pode, mas eu acho que é um candidato menos realista do ponto de vista de vitória do que o Tarcísio era. Até me surpreendi que ele fala bem e tal, mas, cara, não tô acreditando que vai dar Tarcísio, não. Quando eu olho os números, a realidade, né, o PT agora já mais esperto com a internet, cara, estão tirando minhas frases tudo de contexto, inclusive pegando vídeo meu, postando, falando coisa que não tem nada a ver, me chamando de bolsonarista, né, negócio. Por entrar nisso aí, você vê isso aí, vocês já sabem, comenta lá, me defende, pelo amor de Deus. Então, toda essa questão, eu diria que eu tô otimista com o Brasil, acho que o fato do Trump tá doidão arruma mais ainda o otimismo pra cá. Esse acordo com a União Europeia, que momento sensacional, a China cada vez mais alocando recursos aqui, me parece que de um jeito todo errado, sem estar preparado, sem nada, a gente tá com a faca e umas 20 rodelas de queijo na mão, não que a gente vai, né, cortar o queijo e comer, mas eu espero que a gente enfia só uns 16 na bunda e come 4, talvez funcione melhor, né? Então, se isso acontecer de fato, cara, o Brasil pode realmente voar, assim. Eu gostaria tanto que a gente encaixasse pelo menos algumas coisas, né, nesses 4 anos. Cara, a Bolsa tá querendo voar, as empresas brasileiras estão querendo voar, muita IPO lá fora de empresa brasileira, PicPay, sei que lá. Então, muita coisa interessante vindo, tanta gente querendo saneamento, tanta coisa bacana que a gente poderia estar investindo em infraestrutura na ferrovia agora. Eu acho que é nosso momento, cara. Essa desestabilização do mundo, ela tá beneficiando a gente. Eu falei isso em vários vídeos, que a gente ia acabar beneficiado por isso. Cara, volta nos meus vídeos do ano passado, volta no meu vídeo de 2023, eu falando dessa treta e eu falando que o Brasil ia levar vantagem. E de fato, a gente levou vantagem, cara. Na situação toda, quando ninguém sabe o que fazer, todo mundo lembra de estocar comida. É a mesma coisa que pandemia. E aí o Brasil é o estoque de comida do mundo, né? Então,